Mas virando a página, então, do metanol, a gente fala um pouco agora da semana no Congresso, aprovado pela Câmara dos Deputados. O projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 precisa ser votado ainda pelo Senado e depois sancionado pelo governo federal. Nós vamos saber o que muda depois de todo esse trâmite com o empresário contábil e diretor da FECONTESP, Federação Contabilistas dos Estados de São Paulo, Maurício de Luca. Boa tarde, Maurício. Bem-vindo. Obrigada por participar aqui do Fast News. Boa tarde a todos. Maurício, eu queria que a gente começasse falando um pouco, então, sobre os impactos dessa aprovação. A gente deve ter aí uma continuidade, né, de aprovação no Senado, pelo menos é o que está sendo previsto. Então, o que a gente pode falar de impacto assim que isso realmente entrar em vigor, se entrar nos moldes em que o texto está agora? Bom, primeiro tem que passar pelo Senado e pelo governo federal. A probabilidade disso passar é muito grande. Pode haver alguns ajustes no texto que foi enviado essa semana do Congresso. Para quem ganha até R$ 5.000, a alíquota é isento. Isso era uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi aprovada agora pelo Congresso. E para quem ganha de 5.001 centavo até 7.350, conforme o projeto de lei 1087, haverá isenções progressivas ao decorrer do tempo. É como se houvesse uma correção do decorrer do tempo. Acho uma ótima novidade para o contribuinte, mas não sei se essa cláusula, esse artigo da lei, ele vai passar no Senado e também no Poder Executivo. E para compensar, né, vai ter um impacto aí em 26 milhões de contribuintes, né? Vai haver também uma perda significativa e relevante na arrecadação, e para compensar, o governo criou aí a taxação, que eles falam de taxação dos super ricos, que é 10% dos dividendos, o que exceder a R$ 600 mil por ano. Então, e não é 10% logo de cara, né? Então, se você, por exemplo, tira 750 mil, então tem toda uma fórmula ali para você chegar na alíquota. Então, no caso ali, a alíquota é 2,5% de 150 mil, né? Aquilo que excedeu. Então, é uma tabela progressiva para que haja uma justiça tributária e que todos paguem, né, imposto de uma forma mais igualitária. Contudo, precisamos lembrar que haverá um aumento da carga tributária para as empresas, né, para os empresários, porque lá em 95 foi feito um acordo de que os dividendos seriam isentos em contrapartida do adicional de imposto de renda de 10%. Então, isso, por enquanto, não tem nada previsto aí de ser extinto. Maurício, uma dúvida que muita gente, a gente recebeu aqui da audiência, inclusive, é sobre essa isenção, né, do até 5 mil, se isso realmente tem relação com o que a pessoa recebe bruto ou de forma líquida. Como que a pessoa vai saber, então, se ela terá essa isenção ou não? É pelo valor bruto que ela recebe. Então, ela recebe lá o seu salário, ou os aluguéis, ou o prolabore, e aí é sobre esse valor bruto que vai ser base de cálculo do imposto de renda. Contudo, tem também a dedução do INSS, né? Então, você deduz o INSS, e aí você já faz o cálculo do imposto de renda para determinar qual vai ser a isenção. Na verdade, não é que é isento, né? É alíquota zero, né? É muito propagado a isenção, mas é alíquota zero. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, sei lá, R$ 6.000, mas tem desconto do INSS, e lá na base de cálculo ela é inferior a 5 mil,
aplicando a alíquota zero, é zero. Tá? Então pode ser que em alguns casos até ultrapasse um pouquinho mais da faixa ali dos R$ 5.000. Maurício, eu vou colocar na conversa o nosso comentarista Rodolfo Maris, que também vai fazer uma pergunta para você. Maris, por favor. Muito boa tarde, Maurício. Obrigado por participar do Fast News conosco. Olha só, essa isenção do imposto de renda, ela se deu lá em 2022, quando começou esse burburinho todo. A minha pergunta é justamente sobre isso, porque só agora, no final, praticamente de 2025, o governo conseguiu fazer com que o texto fosse ao Senado. Olha, é uma resposta aí de milhões, né? Porque, na verdade, foi uma grande conjectura do governo que agiu aí politicamente para poder aprovar, tanto na situação quanto na oposição, essa questão. Na verdade, a tabela do imposto de renda ela estava defasada, né? Se olharmos aí a correção deveria ter sido, ela deve ser feita anualmente, porque no Brasil tem uma inflação bem significativa. É só a gente olhar a nossa taxa de juros, então nossa inflação real ela é significativa e a tabela de imposto de renda ela deveria ser reajustada de acordo com essa inflação real. Então foi uma vitória aí do governo, né? Mas a gente também precisa lembrar que o governo também precisa fazer a parte dele de reduzir o custo do Estado para que, obviamente, a carga tributária ela possa ser cada vez menor, né? E a gente possa consumir produtos cada vez mais baratos, porque, por exemplo, agora que vai tributar os dividendos, pode ser que o produto ele fique um pouco mais caro, os produtos fiquem mais caros, e aí a gente abre aí condições, como por exemplo está acontecendo no Brasil, de você ter produtos piratas e isso daí cria uma insegurança jurídica muito grande. Então, essa questão da carga tributária, ela precisa ser rediscutida. Não adianta a gente tratar um único ponto e deixar os outros soltos, né? Na verdade, o governo precisa rever todo o seu orçamento. Maurício, para a gente fechar nossa entrevista, tinha alguns pleitos, né, dentro da isenção do imposto de renda e que agora, então, foram colocados nesse texto da Câmara dos Deputados. Você imagina que alguma alteração significativa para o que as pessoas estão esperando vá ser feita no Senado Federal? Olha, o Congresso colocou algumas cláusulas que beneficiaram, alguns artigos, perdão, que beneficiaram os empresários, né? Como, por exemplo, para quem paga 34% de carga tributária na empresa, não tem os dividendos, a tributação nos dividendos. Muito provável que isso caia, tá? Tem outras situações lá também que foram incluídas e que são benéficas muitas vezes por contribuinte, como por exemplo a isenção crescente para quem recebe de 5.001 até 7.350. Isso daí também pode ser que caia, mas são previsões ali que fica muito difícil da gente poder cravar se vai acontecer de fato ou não. Precisamos agora esperar as cenas dos próximos capítulos. O que é certo essa lei de isenção até 5.000 já está aprovada, ok? E os dividendos, a tributação dos dividendos já está aprovada. Essas regras que foram acrescidas ao projeto de lei, então nós vamos ter que verificar se vão permanecer ou se irão cair. Perfeito, nós conversamos então com o Maurício de Luca, que é diretor da Federação Contabilistas do Estado aqui de São Paulo, sobre a isenção do imposto de renda. Maurício, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço.